Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Felipe Luiz erra de novo. Flamengo tem mais sorte do que juízo e consegue pelo menos um ponto em Quito. Resultado, temos que comemorar. Flamengo era para ter perdido o jogo, principalmente naquela cabeçada, nos acréscimos, onde o cara me perde um gol, graças a Deus, de cabeça na pequena área. Flamengo abdicou de jogar. Felipe Luiz errou e errou muito. E o elenco do Flamengo? Será que é o melhor das Américas? Será que é isso tudo? Por que não usou as 5 substituições? Para mim, injustificável. Erro injustificável. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Queria pedir a você, se você está chateado como eu, porque eu vejo o Flamengo caindo de produção, erros, o Flamengo jogou 3 jogos ruins na Libertadores, todos 3, não foram os 3 na altitude. Hoje foi altitude, mas e o contra o Córdoba? E contra o time da Venezuela? Enfim, vamos falar sobre isso e muito mais agora aqui no nosso canal Família da Nação. Mete o dedo no like, dá esse apoio pra gente, sobe o like agora com tudo, todo mundo mete o dedo aí, dá uma ajuda, força-tarefa pelo like, todo mundo ajudando. E se você gosta de informação do Mengão em primeira mão, clica no botão vermelho e brota aqui pro Família da Nação. Vai começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Vamos, drone, sobe, vamos ajudar o Flamengo a subir também. Galera, num jogo terrível, um jogo horroroso, um jogo que nada aconteceu de produtivo, absolutamente nada. A gente vai falar o quê? Qual foi a jogada de perigo do Flamengo? Um chute do Arrascaeta. O Flamengo em 90 minutos deu uma finalização ao gol, uma. O goleiro dele saiu com a roupa limpinha, não precisa nem botar para lavar. Sabemos o quanto é difícil jogar na altitude. Não há o que discutir aqui. Isso aqui é chover no molhado falar em jogar na altitude. Embora eu sempre digo o seguinte: jogar em Quito não é a mesma coisa que jogar em La Paz. La Paz, meu amigo, é um negócio terrível, tenebroso. O time sofre realmente. Em Quito, sinceramente, o Flamengo já tomou goleadas, o Flamengo já perdeu, mas eu nunca vi o Flamengo com os 4 pneus tão arriados como eu vi no final desse jogo. Eu já vi em La Paz, em Potosí, mas em Quito eu não tinha visto. Felipe Luiz, na coletiva, acaba de dizer o seguinte, vou ler aqui para vocês. Eu já vim jogar, vamos lá, acabou de falar agora. Eu vim jogar em Quito algumas vezes. É sempre muito difícil. Já tomei goleadas, já venci aqui, mas é sempre um jogo complicado. O contexto é diferente. A bola é mais rápida, o domínio foge do pé. Cara, ele tem razão em tudo que ele falou ali. Perfeito. Análise perfeita. Tudo isso. Não é só a parte respiratória, a parte aeróbica. Não. A bola é mais rápida, o domínio foge. Você tem uma série de dificuldades, isso é fato. Só que é fato também que tem jogadores que sentem mais do que outros. Tem jogadores que se adaptam mais rápido do que outros, né? Isso é um fato. O Flamengo sempre, quando jogou em altitude, o Flamengo sempre teve 2 jogadores que, assim, do quarteto mágico. É claro que eu vou aqui deixar de lado os outros operários, né? Os outros que fazem ali o feijão com arroz. Do quarteto mágico que o Flamengo sempre teve. O Flamengo sempre teve 2 jogadores que sentiam muito e sempre jogaram muito mal em altitude. Everton Ribeiro e Arrascaeta. E o Flamengo sempre teve 2 jogadores que jogavam muito em altitude,
que nem parecia que estava jogando em altitude. O cara parecia que estava jogando ao nível do mar. Gabigol e Bruno Henrique. Hoje o Gabigol não está mais no Flamengo, Everton Ribeiro também não. O Arrascaeta jogou e jogou muito mal, né? E isso já era esperado. Acredito até que se o Gonzalo Plata tivesse condições de jogo, o Arrascaeta nem para o jogo iria. Eu acredito, porque o Felipe Luiz está no Flamengo há muito tempo. Ele sabe esses dados, isso tudo que eu estou dizendo aqui, a gente já sabe. Ele sabe também. A gente acompanha. O Bruno Henrique, ele não fez uma boa partida. No entanto, e claro que isso tem a ver com a parte psicológica da situação gravíssima que ele vem passando. No entanto, gente, eu não teria tirado o Bruno Henrique. Porque, cara, era óbvio que o Flamengo iria sofrer na parte final e você precisa de uma válvula de escape, um jogador de velocidade. Bruno Henrique poderia ser esse jogador, jogando lá na frente, junto com o Pedro, e uma estocada ele sairia na cara do goleiro. Coisa que o Cebolinha não conseguiu fazer, o Luiz Araújo não conseguiu. O Luiz Araújo jogou no meio, né? Jogou onde ele não joga, não sabe jogar. Em coerência total, o Luiz Araújo não é um substituto do Arrascaeta. Não é, gente. O Flamengo não tem esse jogador. O Flamengo mandou embora o Alcaraz com a alegação de que é um jogador que acelera muito o jogo, não consegue cadenciar para um jogador de meio campo e não combina com o estilo do Felipe Luiz. Ora, o Luiz Araújo é exatamente assim. Ele não cadencia, ele acelera o tempo inteiro. Então ele é jogador para jogar no canto e não na função do Arrascaeta. Tudo bem, o Arrascaeta estava cansado, não tinha outro, ele teve que botar o Luiz Araújo. Mas isso só mostra a deficiência do elenco do Flamengo em determinadas posições. O Everton Araújo, ele foi figurante dentro do jogo hoje. Ele não fez absolutamente nada. No finalzinho agora, ele teve lá uns 2 desarmes e tal, e aí acabou colaborando, porque a gente já estava no desespero, vendo os jogadores. O Ayrton Lucas, ele caía no chão, com 10 minutos do segundo tempo, tu já sabia que ele não ia aguentar, que ele estava morto. E o Felipe Luiz demorou, ele não mexia, não tirava o Ayrton Lucas. Era nítido que ele precisava sair imediatamente. E aí ele foi tirar o Ayrton Lucas, colocando o Varela, aos 48 minutos do segundo tempo. Injustificável isso. Ele praticamente morreu com 2 substituições. Quando você alega que na altitude é difícil jogar, que tem essas dificuldades todas, vários jogadores do Flamengo com os 4 pneus arriados, e você não mexe no time, que melhor elenco da América é esse, Felipe Luiz, que você tanto fala? Como? Você morreu praticamente com 2 substituições nas mãos. Uma delas você fez nos acréscimos e a outra nem fez. Onde está o Matheus Gonçalves para botar correria? Jogador jovem, garoto de 18 anos, numa situação dessa, com o time, com o Gerson morto em campo. Gente, o Gerson não aguentava caminhar. Ele estava completamente fora de si. Ele já entrou em câmera lenta, ele entrou dormindo, ele dormiu o jogo todo. Mas no final ele já estava completamente sem condições de estar em campo. Por que não o Matheus Gonçalves entrar no lugar dele? Simplesmente morrer com a alteração. O Flamengo foi para Quito, infelizmente, para empatar. E isso é muito triste. O Flamengo foi para ganhar esse 1 ponto. Amarrou o jogo o tempo inteiro, ficou com controle de bola. O LDU com medo do Flamengo, tentando atrair o Flamengo para tentar uma roubada de bola e um contra-ataque, e o Flamengo para poder amarrar o jogo. Essa é a verdade. Não tem mimimi aqui, passar pano para treinador, para jogador. Não. O Flamengo foi para Quito para amarrar o jogo. E agora termina o primeiro turno, né? Nesse momento, o Flamengo termina o primeiro turno do campeonato da Libertadores da América, fora do G4, do G4 não, fora da classificação, entre os 2 primeiros, e com o Central Córdoba com um jogo a menos. E esse jogo a menos é contra o Táchira,
que é um time horroroso, o time venezuelano, que é fraquíssimo, que eu falei aqui que será atropelado por todo mundo, dentro de casa e fora de casa. E o Felipe Luiz, para enaltecer aqui agora, o Felipe Luiz, todo adversário que o Flamengo joga é o Bayern de Munique, é o Barcelona, parece que é assim, porque ele enaltece de uma maneira que parece que a gente está sendo otário. Eu deixo claro aqui, a crítica ao Felipe Luiz é uma crítica construtiva. Ninguém quer mudança de treinador. O Felipe Luiz, aliás, é um dos melhores que nós temos. Porque até agora a diretoria do Flamengo nada fez. Pelo contrário, enfraqueceu o elenco do ano passado. O elenco do Flamengo deste ano é mais fraco do que o elenco que terminou o ano. O Flamengo contratou o Danilo, que a gente sabe das limitações, foi até o destaque hoje, né? Mas joga um jogo sim, fica 2 fora. Quando se machuca, fica 1 mês e meio, como ficou da outra vez fora. Quer dizer, é um jogador para compor o elenco ali por conta da idade e problemas físicos. E o Juninho eu não vou nem comentar, porque aí é complicado, né? E o Flamengo perdeu vários jogadores. Vários. Fabrício Bruno, que ajudava na zaga, um zagueiro rápido, de vigor físico. Perdeu o Alcaraz, que num jogo como o de hoje faz uma falta absurda, porque é um jogador muito forte fisicamente. Entraria no lugar do Arrascaeta, entraria no lugar de qualquer um, do Gerson, do Arrascaeta, no lugar do Everton Araújo, jogaria em qualquer função. O cara joga Premier League, joga muito bem. Tô doido, aliás, que ele seja devolvido. Doido! E que o Flamengo não faça sacanagem com o torcedor, que a gente sabe que está sendo articulado, de vender o jogador mais barato. Porque é óbvio que o Everton, sabendo que o Flamengo está precisando de dinheiro, não está colocando o Alcaraz como titular para poder não bater as metas e depois negociar um valor menor. Traz o jogador de volta. O Flamengo não tem meia. O Flamengo não tem jogadores de meio campo. Traz o jogador de volta, contrata mais 2 meio-campistas, porque o Flamengo carece de jogadores nessa função. O Plata não é meia, o Luiz Araújo não é meia, o Bruno Henrique não é meia, são todos jogadores de canto. Michael, enfim. Quando o Gerson não tá bem, aliás, não vem bem há algum tempo, hein? Quando o Arrascaeta morre, como é que faz? Lembrando que o Flamengo se classificando para a próxima fase da Libertadores, pode pegar um time de altitude e o Flamengo tem 2 jogadores a menos quando joga em altitude. E os 2 de meio campo. Alan e De La Cruz, que nem relacionados são quando o jogo é na altitude. Como é que se faz? O Flamengo vai com um elenco enxuto, totalmente limitado. Se pega um time um pouquinho melhor, toma de 5, gente. As goleadas que ele cita foi para o Independente Del Valle. O Independente Del Valle é um time infinitamente superior a esse LDU. É o pior time da LDU que eu já vi na minha vida. É um time horroroso. E quase que o Flamengo perde. Por erros do Felipe Luiz, na escalação, nas substituições, na demora para socorrer o time e erros técnicos dos jogadores que hoje entraram para empatar e quase foram punidos no final. Concorda comigo? Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras.